Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Eros aqui do Mestre Coruja Tarô. Se é a primeira vez que você está acessando aqui o meu canal, seja muito bem-vindo. Já vou pedir para que você se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. E primeiramente, gente, Fluminense aí é top 4, tá, do Mundial de Clubes. E por isso eu venho cá já adiantar uns parabéns, porque vocês são o time brasileiro que foram mais longe no futebol aqui, né? Nesse Mundial de Clubes. E a gente vai precisar combinar uma coisinha, um pequeno detalhe, torcedor do Fluminense, porque infelizmente eu errei todas as outras previsões do Fluminense no Mundial. Ele foi o único time que eu não acertei ainda. Então, das vezes que eu previ derrota, ele venceu. E das vezes que eu previ vitória, ele empatou, né? Que eu vou deixar bastante claro, gente? Se o resultado aqui for diferente, tá? Do que eu disser, tá permitido zoar, tá? Vocês podem até conferir outros vídeos que eu errei, eu também, né, comento, eu errei mesmo, passou longe mesmo, sabe? Mas sempre com respeito, com educação, né? A única torcida que tá permitida assim é zoar, que eu erro sempre, no momento é o Fluminense, tá? Mas vocês fiquem tranquilos que eu já acertei outros jogos aí do Fluminense, só que não no canal. No canal, eu voltei com ele tinha menos de 30 vídeos, ele está indo para 100 vídeos agora, né? Eu já fiz previsões, por exemplo, no Brasileirão, dele contra o Santos, o Fluminense venceu de 1-0, e do Corinthians também. Só que essas previsões elas estão lá no antigo Twitter, tá? No X, ou famoso X, né? Então eu também já acertei, tá? Previsões do Fluminense. Dessa vez eu vou usar um baralho que acredito eu não usei nas outras previsões anteriores do Fluminense, tá? E assim, aqui é aquilo que eu sempre aviso para você, torcedor. Eu vou tentar ver aqui o resultado que der realmente. E vou inclusive pedir para você que está aí torcendo do outro lado, você que é consulente, né? Torça, né, para o tarólogo que você assiste vídeo, mesmo que seja uma leitura coletiva, porque quanto mais você confia no tarólogo, maior a chance daquele resultado se concretizar. Então, por acaso, se de repente eu prever aqui vitória do Fluminense, não zica, gente. E se eu prever aqui uma derrota do Fluminense, vocês estão permitidos em torcer para que eu erre, porque isso é normal de torcedor, tá? Eu já expliquei para outros torcedores de outros times. Gente, tá tudo bem torcer que eu erre se aquela previsão não é favorável ao seu time. Só não falte com respeito, né? Porque o futebol aqui, a realidade é que todos os times vão ganhar e todos os times vão perder, né? Então, por exemplo, caso o PSG, que é o time com maior expectativa aí, né, no momento, ele ganha o Mundial, ele vai ganhar com uma derrota no currículo, que ele perdeu para o Botafogo, né? Então ele não foi invencível, supondo que ele seja o vencedor, entendeu? Né? Mas assim, eu tô super feliz aí por estar fazendo essas previsões, várias previsões eu acertei. Eu já deixei claro aqui que o meu canal eu não faço somente previsões de futebol. Eu faço também previsões da vida dos famosos, assim, respeitando obviamente os limites, né? Reality show, Festival de Parintins agora acertei também, né? Então vocês vão poder conferir que eu estou conseguindo trabalhar e acertar em várias áreas da vida, que essa é a minha intenção e eu quero atuar com tarô não somente para futebol, não somente vida amorosa, não somente profissional, tá bom? A introdução foi longa? Foi longa, mas eu acho muito importante, né, trazer essa transparência para vocês. Eu tenho muito respeito. Eu também levo muito respeito não só por quem está assistindo, mas também pelo meu próprio trabalho. Hoje mesmo eu fiz um curso, né, de tarô e eu percebi que felizmente, eu estou no caminho certo, né? Os erros acontecem, mas vocês podem ter certeza, quanto mais um profissional que quer crescer, ele erra, mais ele vai acertar também. E eu acredito e quero estar nesse caminho de, ok, eu vou errar, mas eu também vou acertar muito, né? E que eu acerte muito mais, né? Vai vir outros erros, vão, isso é inegável, né? Inclusive para leituras aí coletivas, é interessante que
quando eu faço previsões para menos pessoas, essas de famosos, Eliana, Neymar, Big Brother, elas dão mais certo, tem menos interferência, né? Futebol, são 22 jogadores em campo, fora o técnico, fora o diretor, fora o time reserva, né? Então é muita gente, fora os torcedores, né? Que são milhões de torcedores. Mesmo assim, a gente consegue trazer muitos resultados assertivos, felizmente. Tá bom? Então, caso você queira pausar o vídeo para fazer uma oração, pode fazer. Eu já fiz uma oração, tá? O tarot também pode tá alinhado aí com as suas crenças. Ou não, se você não quiser fazer oração, não precisa. Tá bom? Então, vou aqui pedir este tarot aqui. Por favor, eu quero o resultado exato sobre quem vai se classificar para a final entre o time do Fluminense e o time do Chelsea. Brasil versus Inglaterra, então. Vou tirar primeiramente 4 cartas, beleza, pessoal? Vamos começar pelo Fluminense, tá bom? Tricolor carioca. Então vamos lá. Por favor, cartas para o Fluminense. Cartas para o Fluminense. Fluminense. Como vai ser o jogo dele contra o Chelsea? Olha, as de copas. Carta positiva. Embaralhar mais um pouco. Como vai ser o jogo do Fluminense contra o Chelsea? Como vai ser o jogo do Fluminense contra o Chelsea? Por favor, tarot. 7 de espadas. Ok. Mais duas cartas. Fluminense contra o Chelsea. Fluminense contra o Chelsea, por favor, tarot. 7 de paus, outro 7. Vamos pegar aqui. Página de espadas. Ok. Agora eu vou tirar mais 4 pro Chelsea, tá? Deixa eu ver aqui no final. Olha, força. Força aqui no fundo do deck. Beleza. Vamos lá. Chelsea. Como vai ser o desempenho aí do Chelsea contra o Fluminense? As de paus. Olha, 2 ases, hein? Vai ter aí bastante empenho dos times. Vamos lá. Como vai ser o jogo do Chelsea? 3 de paus aqui. Ok. Vamos lá. Mais 2 cartas para o Chelsea contra o Fluminense. Roda da Fortuna. Roda da Fortuna. Ok. Vamos lá. E... Justiça. E o fundo do deck, Rei de paus. Olha. Vamos lá. Olha, pessoal. Primeiramente, eu vejo aqui que os dois times eles estão com um aspecto positivo até bem parecido pela questão dos ases, né? Mas como o Fluminense tem uma carta um pouco mais passiva, eu diria que ele vai se destacar mais na defesa e o Chelsea no ataque, tá bom? Por que eu inverti aqui? Né? Essa carta deveria ser do Fluminense? Supostamente sim, né? Mas eu coloquei aqui na coisa do Chelsea. Por quê? Porque o negativo do Fluminense é o positivo do Chelsea. Então agora, o que eu estou fazendo, né? Testando essa metodologia. Verificando essa dupla de cartas como aspecto positivo daquele time, tá? Então aqui, o que eu vejo? O Fluminense ele vai conseguir fazer boas jogadas, por exemplo, de longe, tá? Né? Ele vai ter uma boa visão, né? Colocar em prática muita coisa do que ele conseguiu estudar aí, tanto sobre o próprio jogo quanto o jogo também do adversário, do Chelsea. O Chelsea, em contrapartida, ele tem aqui uma combinação bastante perigosa, tá? Que o 7 de espadas ele não é uma carta assim muito harmonizada, né? Ele é uma carta de treta, é uma carta de armadilhas. Então, por exemplo, esse toquinho que os jogadores fazem de... Parece que vai para frente, mas joga a bola para trás, né? Para a bola não perder daquele time. Aqui tem uma questão bem curiosa e interessante, tá? E, inicialmente, o resultado, como tem que 2 arcanos maiores para o Chelsea, pode acontecer uma coisa muito boa, muito ruim, tá? Que a roda da fortuna é 10 e a justiça é 11, literalmente, tá? Só que como ele teve o fundo do deck com rei de paus, isso, ao meu ver, tá me cheirando mais vantagem para o Chelsea.
Em contrapartida, o Fluminense eu vejo que vai ter assim muito empenho, tá? Resultado com muito empenho, mas aqui eu não estou vendo necessariamente tanto sucesso. Porém aqui estou tratando de como funciona o jogo, né? Eu vou perguntar agora quem que vence, quem vai se classificar para a final, tá? Sete de paus e pajem de espadas. O pajem de espadas ele é uma carta que não mostra tanta maturidade. Ele tem até tentativas, né? Ele corre riscos, mas não necessariamente tem um resultado de sucesso, entende? Então vamos lá agora então. Duas cartas para o Fluminense. Cartas para o Fluminense, por favor. Opa, calma. Calma, Tarô. Vamos lá. Eu quero duas cartas para o Fluminense, por favor. Fluminense, ele vai se classificar para a final? Fluminense, Tarô, vai se classificar para a final? Olha, Rei de Ouros, boa, boa, tira mais uma. Foca a energia, gente. Fluminense vai se classificar para a final? Cavaleiro de Paus, olha, tá positivo. Vamos, calma lá, vamos lá agora. Chelsea vai se classificar para a final? Calma, calma. Gente, tô sentindo ansiedade aqui, viu? Chelsea vai se classificar para a final? 5 de copas. Cilada, Bino. Chelsea vai se classificar para a final? Carro. Mais um maior aqui pro Chelsea. Vou tirar mais um para cada um. Vamos lá, Fluminense. 9 de copas. Chelsea. Mago. Gente, muitos arcanos maiores pro Chelsea. O Fluminense não teve nenhum arcano maior. Nenhum. Ó, dependurado aqui no final. No fundo do deck. Pessoal, olha. Vou juntar essas cartas aqui. Eu vou fazer uma outra pergunta para tirar essa dúvida. Vou perguntar se o PSG, que é o suposto favorito do outro lado da chave, vai enfrentar dois brasileiros, tá? Porque eu tô achando que aqui tá pendendo um pouco pro Chelsea. Porém, 5 de copas é uma carta que fala de tristeza. E eu não tô vendo o Fluminense com cartas de tristeza. E a Roda da Fortuna, ela não garante. A Roda da Fortuna é treta. Então, tipo assim, como aqui eu tenho Roda da Fortuna, né, e depois Justiça, a Justiça, vocês viram o resultado do último jogo aí do Palmeiras, né? Justiça, ela não deixou o Palmeiras vencer. Vamos lá então. O PSG vai enfrentar dois times brasileiros no Mundial de Clubes? Por favor, Tarô. O PSG vai enfrentar dois times brasileiros no Mundial de Clubes? O PSG vai enfrentar dois times brasileiros no Mundial de Clubes? 10 de paus. 10 de paus é 1. 7 de ouros. Pega mais um. Eu acho que não. 5 de paus. Isso é um não, gente. Ou então o Real Madrid vence o PSG, né? Aqui, estrela. Ai. Olha. É complicado. É muito arcano maior, gente. Muito arcano maior. Aqui é bom que tem o rei, mas vocês lembram que eu falei do rei lá no fundo do deck do Chelsea? Aí que tá, entende? Aí essa combinação aqui é perigosa. E é como eu falei, a justiça, se a pessoa se arrisca, a justiça vem até ela. Eu não tô vendo aqui o Fluminense tendo um desfecho tão feliz, entende? Eu vejo que assim, comparado essas atribuições aqui do Chelsea, ele tá um pouco mais tímido. Vocês conseguem entender? Né? Realmente eu não... Eu vou ter que fazer isso, tá? Eu vou ter que falar aqui que o Chelsea vai ser classificado. Eu não tava nem esperando isso, porque eu até fiz um outro vídeo, eu vou deixar nos cards aí, vocês podem conferir no meu canal, que havia uma chance bastante positiva para que um time brasileiro pudesse chegar às finais. As semifinais, obviamente, estava maior, né? E aqui, com certeza, você já tem que ter noção que dos 4 times, o Fluminense tem 25%. Você está enfrentando
o outro time, então ele tem 50% pelo menos. Mas aqui eu vejo é muito relevante, entende? Aqui, ó, Carco e Mago, sabe? E hoje o Real Madrid venceu com 5 de Copas, tá? Aqui eu vou ter que fazer isso, tá? Vou ter que marcar aqui a vitória do Chelsea. Do Chelsea mesmo. Aquilo que eu falei, tá permitido aí zoar, falar que eu errei, se tiver errado mesmo, entendeu? Torcida é brasileira, mas eu também tenho que ser aqui muito transparente com vocês, né? Então aqui, se for um erro, vai ser um erro que eu vou errar feliz, né? Mas eu não vou aqui falar com vocês que isso aqui não é relevante ou então que o Fluminense vai passar assim pelo Chelsea, porque não estaria sendo honesto com vocês, de verdade. E assim, se vocês forem analisar, então, toda vez que ele fala que tá derrota, então ele vence, o Fluminense vence, então beleza, então as energias continuem contribuindo, né? É desse jeito, boa sorte aí aos torcedores, tá? Boa sorte para todo mundo. Vocês já sabem que vocês são top 4 do mundo. Cara, assim, parabéns aí ao time do Fluminense, parabéns aos torcedores. Tá certo essa previsão, tá? Aqui nas minhas cartas eu tenho que ser muito justo com vocês. É Chelsea aqui, tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima.